Oi, gente, bom dia, bons dias, boas tardes e boas noites. Mais uma vez a gente se encontrando por aqui. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Por aqui tá tudo bem? Sim, acho que tá um pouco escuro, né, gente? Bom, vamos ver depois. A gente vai dar continuidade agora à segunda parte. É que tem umas histórias que a gente não sabe como vai continuar. Então eu separei uns tópicos aqui porque é tão longa, que é a história da a cabeleireira sem moral numa cidade moralista sem moral. Cabeleireira moralista sem moral numa cidade moralista sem moral. Bom, só para resumir rapidinho, começo da história aqui. Estou narrando na segunda pessoa, ok? Toda a história vai ser contada aqui na narrativa da segunda pessoa, como me foi enviado aqui, passando para vocês como me foi passado. É, a primeira vez, eu fiz uma cópia, fiquei lendo a história, tudo, só que eu li, reli e separei só os pontos mais importantes, porque é uma história muito longa. Gente, é uma história assim que você não sabe por onde começa e por onde termina essa história. Então eu separei por tópicos, tá? Vou só dar uma repassada bem rapidinho aqui. O começo da história é o seguinte: a pessoa que nos enviou a carta foi morar em uma cidade do interior de Pernambuco e viveu lá entre 4 e 5 anos, quase 5 anos. Lá conheceu uma cabeleireira que foi indicada por várias pessoas, ela era muito conhecida e ela tinha um salão. Ela era uma pessoa muito boa, muito inteligente, cabeleireira mediana, ela meio que usava alguns clientes como cobaia, mas também ela fazia bons trabalhos. Segundo a pessoa que me enviou, gostava do trabalho dela, achava que ela era uma boa cabeleireira, atendia às expectativas dela, segundo a narrativa. E essa cabeleireira, ela tinha uma diversidade de clientes. Como toda cidade pequena tem aquele núcleo de advogados, de professores, de médicos, de políticos, filhos de políticos, gente da sociedade, cria aquele núcleozinho dos ricos, né? E se dizem a sociedade, né? Que são os cidadãos de bem, de moral e de bons costumes. Pois é, ela era a cabeleireira desse tipo de gente, né? Ela atendia, até que atendia pessoas simples também, mas o foco, a clientela dela era esse tipo de gente, a sociedade dessa cidade moralista sem moral, né? E no nosso primeiro, na nossa primeira parte aqui, a gente já começa com a chocante história, na verdade, um crime, a criminosa história da médica, uma médica muito bem sucedida, muito bonita, muito elegante, bem sucedida na sua profissão, reconhecida como uma boa profissional. É, só se teciam elogios a essa pessoa, muito discreta também, uma pessoa extremamente discreta, que tinha um amor imenso, imenso pelo seu animalzinho, pelo seu cachorro. Ela era uma mulher já de uns 40 e poucos anos e já tinha sido casada. Eu não tinha falado desse detalhe da primeira vez, porque eu estava com um espaço pequeno aqui. Ela já tinha sido casada, se separou, ela ainda tinha uma relação meio conturbada com o ex-marido, aquela coisa de saber se voltava ou não voltava. Mas ela tinha um amor fora do normal por esse cachorro, até que a cidade terminou descobrindo que, na verdade, ela tinha um caso literalmente de amor com o cachorro. Ela tinha um caso com o cachorro. E aí foi descoberto na cidade, porque em uma noite
A cidadã de bem pegou o seu cachorrinho inocente, tá? Para mim, isso é estrapo do mesmo jeito, a gente não pode falar a palavra aqui, mas para mim isso não deixa de ser estapro, zoofilia, né? E aí a cidadã de bem, honrosa, na cidade, tem lá vai namorar com um cachorro e acontece o quê? Engancham. É isso mesmo do que você está pensando. Tipo, aqueles cachorrinhos estão namorando no meio da rua, o que acontece? Tem um momento que eles engancham. E aí, no desespero, ela é médica de uma especialidade, eu não vou, não foi dita aqui qual a especialidade dela, mas provavelmente ela não conseguiu resolver em casa e ela precisou ser levada grudada com o animal para o hospital da cidade, uma cidade pequena, gente, imagina, uma cidade desse tamanho, todo mundo se conhece. Principalmente, todo mundo conhece a sociedade da cidade, pois é, foi isso. E aí ela foi levada para o hospital, agarrada, enganchada nesse animalzinho dela, e isso aconteceu pela madrugada, em que uma ambulância foi buscá-la na casa dela e algumas pessoas que estavam no hospital no momento disseram que viram sim uma maca entrando com uma pessoa que não estava deitada, não estava sentada e não estava em pé. Provavelmente ela estava de quatro e que tinha algo atrás que se movimentava muito. Provavelmente era o cachorrinho que estava ali assustado. Tudo coberto por um lençol do hospital, todo aquele sigilo e tal. No outro dia vazou na cidade. Queria saber de fofoca, meu bem? Era só ir no salão. Não era só naquele salão. Todos os salões. Todos os salões. Você quer saber de fofoca? Vai no salão de cabeleireiro, assim como em barbearia. Mulher fofoca, homem fofoca também. É tudo igual, do mesmo jeito. Bom, então a primeira parte da história da cabeleireira, cidadã de bem, da moral e dos bons costumes, foi essa parte. A gente começou aí pela parte da doutora, né? E aí só que aí eu já comecei a entrar para a parte dos casos, né? Falei também que ela era uma moça de 20 e poucos anos, estava entre os 27 e 29 anos, casada com um homem 2 décadas mais velho. Então eu fiz aqui uns tópicos, tá? Os tópicos dessa fofoca, fofoca com crime, na verdade, porque tem coisas aqui que são criminosas, né? E, e isso é uma coisa que aconteceu anos e anos e eu não sei nem se prescreveram os crimes que tem aqui. Bom, vamos lá. Ela se relacionou muito nova com esse senhor e ele já era um homem casado, pai de 2 filhas, pré-adolescentes. E eles eram amantes. Ela era louca por ele. Ele, tipo, era o amor da vida dela. Ela muito possessiva e batalhadora, sempre foi uma pessoa guerreira, sempre correu atrás dos sonhos dela, pelo que eu vejo, pelo que eu li aqui. Ela fez de tudo para conseguir esse homem para ela. E o que ela fazia? Ela perturbava a família do homem com cartas, com telefonemas, usando pessoas para desestabilizar a família dele. Até que um dia o casamento dele já está muito abalado, pressão da parte dela. Ele tinha uma grande resistência em se separar, porque ele era pai de 2 filhas. Mas aí a mulher dele já está ciente desse caso dele, então o casamento na casa dele está praticamente acabado. Ele reluta em sair da casa. E aí, o que a cabeleireira Silvana
tem a brilhante ideia de fazer. Como ela não consegue engravidar dele, ela pensa: e se de repente eu tivesse um filho? E aí o que muito espanta é que essas duas pessoas foram amigas, amigas mesmo, de saberem, pelo que eu vejo aqui, tudo uma da outra. Elas dizem que eram, ela diz aqui, eram amigas de alma mesmo, elas sabiam o que pensavam, bastava se olhar para se entender, para saber o que uma pensava da outra. Elas se comunicavam até com o olhar, sabia tudo. Só que uns 3 anos depois dessa amizade é que a pessoa que nos narra, que nos manda a carta, a cabeleireira que a gente vai chamar de Silvana, tá? Conta a verdadeira história dessa criança adotada para ela. A pessoa que me manda aqui, que narra a história, que me manda essa história, eu narro. A pessoa que me manda a história, ela diz que sempre percebeu que a Silvana tratava a criança com certo descaso. Na verdade, a criança ela era muito bem cuidada, muito bem vestida, mas sofria muitos abusos verbais. Não sofria muitas violências físicas, mas apanhava bastante para a idade dele. E isso incomodava, né? E isso incomodava, aqui, como estou lendo, no caso a pessoa diz. E isso me incomodava. E eu chegava a comentar essas coisas com ela. Que ela não deveria tratá-lo daquela forma. Por que ela tratava ele daquele jeito? E cheguei a perguntar se ela o amava, e ela falou que sim, que o amava. E na verdade eu acreditava que ela o amava como seu filho, mas era muito diferente, era uma forma muito diferente. Não, era um amor que se distanciava às vezes, era um amor que parecia ter raiva, muita raiva da criança às vezes, e logo depois amava como se tivesse arrependida. Eram coisas assim. Como que essa criança apareceu na vida dela? Ela precisava trazer esse homem para casa dela, para morarem juntos, né? Já estavam aí de casa há bastante tempo, o caso não andava e ela precisava trazer esse homem para ela, tirá-lo da família dele e trazer definitivamente para a vida dela. E aí ela começa, como ela tem muitas amigas enfermeiras e médicas, clientes, né? Então ela começa a procurar alguém que queira doar uma criança. Até que indicam uma senhora para ela. E essa senhora diz: não, a minha filha ela vai dar sim o neném dela. E elas acertam todo para adoção. A criança nasce e ela pede o seguinte: eu gostaria que quando a criança nascesse fosse colocada na minha porta, que não fosse, que eu não fosse buscar. Eu queria que fosse colocado na minha porta, como se tivesse sido abandonada na minha porta. E assim foi feito em um dia em que o amante dela estava lá na casa dela, dormindo na casa dela. E aí de repente ela acorda o quê? Barulho de bebê na porta. E quando ela abre a porta, surpresa, tem um neném numa caixa, gente. Colocaram um neném aqui na porta, olha só. Foi Deus que mandou para mim isso. E o homem se comove, um homem que tem 2 filhas, mulher, machista, extremamente machista. Ele se encanta e aí a vida dele está arrumada. Ela tem o filho, homem, e ele, pai de um filho homem, mesmo que adotado. Ele se emociona e assume a criança e decide morar junto com ela. E aí eles vão viver felizes para sempre? Não, eles não vão viver felizes para sempre. Era um casal tóxico, ele extremamente ciumento, apaixonado por futebol, passava muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa,
tinha lá no fundo uma raiva por ter abandonado a família dele. Ela, uma mulher extremamente ciumenta, que não sentia da parte dele o amor que ela esperava, ela percebia a frustração dele, de certa forma, porque a ex-mulher dele não o aceitaria em casa de forma nenhuma, e ficaram por anos levando esse casamento assim. Ele fingia ser muito ciumento, na verdade ele era possessivo, machista, e ela muito ciumenta, por um tempo. Até que depois de tantos descasos, depois de tanta frieza, tanto distanciamento dos dois, ela super pura, uma pessoa super pura, assim, de pensamento, religiosa. Um dia ela se depara com a casa exatamente diferente à casa dela, o salão dela era na casa dela, separou uma parte da casa dela e fez um salão. E aí, uma bela manhã, ela acorda linda, abre a janela do seu salão e se depara com quem? Do outro lado da rua, exatamente em frente à sua janela, tá lá o boy, filho da vizinha, né? Na verdade, não é o boy, um homem. Aqui, pelo que diz, um homem é um pouco mais velho do que ela. A, aparentemente sedutor pelas narrativas aqui que foram desnecessárias. Tá lá fumando na porta, ela olha para aquele homem e começa a se sentir atraída por ele. E eles começam a trocar olhares. Até que a cidadã de bem, a moça casta, a moralista, né? Ela termina se aproximando dele. E aí eles passam a ter um caso. Só que antes dela ter esse caso, a amiga fica toda chocada, né? Nossa, você teve coragem de ficar com ele? Como assim? Você tão tímida, você tão apaixonada, você teve coragem de ficar. O que você trouxe para sua casa, para sua cama? Não, não acredito nisso. E aí ela disse: trouxe sim, eu também trouxe o seu irmão para minha cama. Antes de trazer esse amante para casa dela, a tímida, a cabeleireira tímida, Silvana, a moralista, sem moral, ela já tinha trazido o irmão daqui da pessoa que me escreve a carta para casa dela. E eles já tinham ficado juntos na casa dela por umas 2 vezes. Tiveram lá um chamego, né? E aí ela levou esse homem para casa dela também, ainda estando casada. Mesmo que o casamento estivesse se desfazendo, mas ela ainda estava casada. Mas voltamos à situação da criança. A criança foi colocada na porta como combinado, como se fosse para adotar. Mas, depois disso, a avó procurou ela e disse para ela que ela deveria dar um dinheiro por mês e ajudar com algumas coisas de alimento. E a partir daí, ela virou refém da avó do menino. E todos os meses, a avó do menino estava lá na porta dela. Aqui a pessoa fala: muitas vezes eu presenciei essa senhora, uma senhora muito simples, como se fosse uma senhora da zona rural, muito simples, com roupas muito simples, estava sempre na porta dela. Ela era uma pessoa que ajudava, gostava de ajudar as pessoas, mas eu percebia que ela ficava especialmente incomodada e irritada com a presença dessa senhora na casa dela.
e ela tentava disfarçar de todas as maneiras o desconforto e a raiva que ela sentia. Até que eu descobri, através dela mesmo, que na verdade ela vinha, o menino já estava a essa época prestes a fazer 6 anos, e por 6 anos ela vinha sendo chantageada. Ela vinha sendo chantageada pela avó do menino e ela tinha que dar um dinheiro todos os meses para essa senhora. Além de dinheiro, ela tinha que dar roupinhas também, mesmo que fosse usada, alimento. Então ela vivia numa correria. Na parte 1, eu contei para vocês que ela sempre vivia enrolada com agiota, com dívidas, pedindo dinheiro emprestado e essas coisas. Todas essas dívidas têm a ver com a compra dessa criança. Na verdade, essa adoção, ela foi a venda de uma criança. Ela foi uma criança que foi vendida pela avó para uma relação falsa, mentirosa, que até hoje o pai dessa criança que adotou, ele não sabe que a história é essa, que na verdade foi ela que ficou procurando uma criança para ser adotada, até que encontrou alguém e colocou essa criança na porta dela. E essa criança foi vendida para ela, para que ela pudesse tirar esse marido da casa dele, da família dele, e ir morar com ela. Terminou que a relação deles não foi como ela esperava, ele não a amava e não a desejava como ela esperava que fosse. Ela era uma pessoa que ela já tinha uma baixa autoestima, isso piorou muito. Esse era o motivo da ansiedade dela, da depressão, dela não se sentir tão desejada e tão amada como ela achava que era. O casamento ia sempre de mal a pior, era sempre destratada, tratada com muito pouco respeito, e os planos deram muito errado. Então ela destruiu uma família, comprou uma criança para segurar um homem e não deu certo. Gente, a vida é assim, né? Quando você começa uma coisa errada, isso vai dando errado, isso vira um rolo. E você acha que essa história acaba por aí? Não, não acaba por aí não. A gente vai ter a parte 3 dessa história, que essa história é longa. É longa. Você tá aqui com Mica Silva, esse é o Eu Como ou Eu Conto. Nossa, esqueci, nem comi, nem bebi hoje, nada, não comi de novo. Eu Como, Eu Conto. Manda a sua história para cá, minha história Mica Conta. Tá aqui embaixo tudo direitinho, comenta, curte, se inscreve, manda para os outros também. Beijo, a gente se encontra.